Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um programa Grandes Temas aqui na sua TV universitária. Para a maioria das pessoas, acionar o sistema judiciário significa burocracia, lentidão e, frequentemente, sentimento de injustiça. Muito se questiona sobre a eficácia e as atribuições desse poder, assim como os altos custos da justiça brasileira. Em razão deste contexto, o programa Grandes Temas de hoje debate a justiça no Brasil. Para isso, contamos com a presença de Fábio Ataíde, juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e professor do Departamento de Direito Processual e Propedêutica da UFRN. Oscar Ramos, promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Paulo Coutinho, presidente da OAB-RN. E Mariana de Siqueira, doutora em Direito Público e professora do Departamento de Direito Público da UFRN. Sejam todos bem-vindos e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Bom, é óbvio que quando as pessoas olham na televisão, no noticiário, né, matérias relacionadas à justiça, isso mexe muito com o imaginário das pessoas, né? Na ideia de que existe uma instância que regula a aplicação da lei, que é responsável pela fiscalização da lei e, portanto, capaz de fazer valer a justiça, né? Esse dito popular, que justiça seja feita, exatamente isso está no imaginário das pessoas. É óbvio que as pessoas, às vezes, querem cortar um pouco o atalho e que a justiça seja muito imediata, não é? Isso acaba gerando, muitas vezes, justamente esse sentimento de que a justiça não se faz, não se realiza no Brasil, né? A gente espera muito tempo, há muitos recursos, ela é lenta, e esse sentimento de ineficácia, às vezes, deixa um dissabor, né, no imaginário popular, de certo modo, com respeito à atuação do judiciário. Como é que vocês veem, então, hoje, não é, atualmente, esses desafios do Poder Judiciário no sentido de fazer valer a lei, aplicar a justiça? Como é que vocês podem colocar esse contexto hoje ao alcance aí do nosso público? Posso começar? Por favor, Fábio. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação participar desse programa. E os desafios do Poder Judiciário são imensos, né, na sociedade moderna. E começamos, eu acho que a gente pode pensar, né, entendendo, compreendendo o processo de formação do conceito de acesso à justiça. A ideia de acesso à justiça estabelecida lá como está na Constituição de 88, a gente tem que perceber quais são as transformações desse acesso à justiça. Se você imaginar, nós fizemos uma Constituição convidativa ao acesso, convidando a sociedade, né, a entrar no Poder Judiciário com suas demandas, a buscar os seus direitos. Em 1988, o Judiciário possuía, pouco mais de 300 mil processos. Eu estou no Judiciário há 21 anos. Quando eu cheguei aqui no Judiciário, nós tínhamos cerca de pouco mais de 8 milhões de processos. Então, eu acompanhei um pouco. Quando eu cheguei, eu acho que tinha menos de 8 milhões até. Tinha menos de 8 milhões, tinha em torno de 7 milhões. Então, o que aconteceu no Poder Judiciário? Pelo menos pegando de 88 para cá, um Poder Judiciário que administrava cerca de 300 mil conflitos, e hoje nós estamos com 100 milhões de casos. Houve uma mudança muito grande, né? E a gente tem que entender essas transformações na sociedade. E claro, evidentemente, nenhum país, eu acredito que nenhum país teve uma transformação na demanda de casos como aconteceu no Judiciário do Rio Grande do Norte. As mudanças foram profundas e incapazes de ser acompanhadas por estruturas, legais, as estruturas, inclusive, materiais do próprio poder. Não houve adaptação, inclusive, da própria sociedade. Essa mudança brusca é o que nós chamamos de crise do Poder Judiciário. Então, como resolver a crise do Poder Judiciário? Primeiramente, pensando essa crise a partir só do Poder Judiciário. Não é uma crise do Poder Judiciário. O Judiciário não inventou 100 milhões de casos. Ele não resolveu os problemas e não
consegue resolver tantos casos ou tantos problemas que chegam, porque as questões estruturais que estão na base desse conflito, elas não foram resolvidas. Então nós tivemos uma fase, o judiciário ele passou por essa fase de acesso, que você vê claramente a partir de quando o judiciário passou a convidar, né, a sociedade para demandar seus direitos, você teve esse aumento de demanda. Né? E logo, muito pouco tempo depois, o judiciário já não estava falando mais somente em acesso, mas estava falando em duração razoável do processo. Nós fizemos uma emenda constitucional, estabelecemos meta 2 no CNJ, para que os processos, né, tivessem um julgamento célere, e a celeridade transformou-se em uma pedra filosofal do Poder Judiciário. Vamos tentar resolver os casos em um prazo que seja adequado à demanda. Mas nem isso resolve, porque como eu tinha muita demanda e os casos eram resolvidos celeremente, a gente acabou resolvendo processos e não conflitos. Não adiantou, estamos aí com 100 milhões de processos, 100 milhões de casos, porque nós não estamos ainda enxergando quais são essas questões estruturais. E a própria sociedade ainda não se percebe disso, que é o que mais grave. Porque o judiciário, né, como esse órgão máximo do Estado, da gestão do conflito, né, ele, como gestor do conflito, essa gestão não deve somente passar por ele. Embora passe em algum momento, mas não fica nele. Ele pode encaminhar isso para muitas outras demandas dentro da administração do Estado, no sentido bem amplo, e não resolver apenas no Poder Judiciário. Mas veja, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer com que as demandas os conflitos sejam resolvidos fora do Judiciário. Temos que judicializar todo tipo de conflito, judicializar, inclusive, né, as demandas do próprio Estado, que é um grande, né, participante desses conflitos dentro do Poder Judiciário. Então, me parece que o Poder Judiciário, ele está também fazendo parte dessas questões estruturais que geram um conflito, porque não dá para se dissociar a própria sociedade do Poder Judiciário, o Judiciário recebendo demandas e sofrendo o mesmo mal que a sociedade. A gente precisa, e o Poder Judiciário, eu acho que as políticas nacionais do CNJ estão bem claras, já houve uma superação, não vou dizer superação, mas hoje houve um entendimento, já há um entendimento claro que a gente não pode seguir um modelo de celeridade apenas, e hoje está bem claro que a gente deve buscar novos princípios para efetividade, solução pacífica dos conflitos. Isso está bem claro no Código de Processo Civil. Né? O Código de Processo Civil, ele traz toda uma mudança de paradigma de como resolver o conflito, né? A partir da ideia de cooperação, paz social. Cooperação é uma ideia nova dentro do Poder Judiciário, né? Em que o juiz agora, como esse gestor do conflito, ele, numa relação com o advogado, já não é mais uma dialética puramente adversarial, de vence, perde e ganha, mas uma dialética agora consensual, de vamos cooperar, vamos resolver, vamos buscar a efetividade, vamos encontrar a base do conflito. Muito bom. Oscar, você acompanha o raciocínio do Fábio? Acompanho em parte. Eu acho que o judiciário, inclusive pegando o gancho aí do novo CPC, né, o novo Código de Processo Civil, ele traz grandes inovações, não só a questão da cooperação, que o juiz não decide mais sozinho, mas com a cooperação das partes, né, que já é um ganho, mas também tem instrumentos aí como o incidente de demandas repetitivas. Então nós temos, como mais uma vez bem falou o doutor Fábio, nós temos centenas ou milhares de ações, às vezes no mesmo sentido, como por exemplo, vamos dizer, os professores que não recebem determinadas vantagens do governo estadual. Então, todos os professores entram com um processo individual e aí dá milhares de processos pedindo a mesma vantagem que já está na lei, muitas vezes, e que todos teriam direito ou não teriam. E a decisão ela vai ser
a gente imagina assim, geralmente ocorre, a mesma para todos, quando o caso é bem uniforme, e poderia ser um processo só, coletivo, ou poderia pegar um processo só e suspender os demais para julgar esse e resolvia tudo, ao invés de ficar julgando um por um. Então, eu acho que o judiciário ainda tem como ajudar a contribuir para que o julgamento ocorra de forma mais célere, usando os instrumentos que já estão na lei, né? Já estão, por exemplo, no Código de Processo Civil. Temos também uma outra grande inovação aí, não só do novo CPC, mas já vinha antes, que é a busca da solução extrajudicial, né, com conciliação, ou até durante o processo, né, negociação, arbitragem, autocomposição. Então a Justiça Federal, por exemplo, já está fazendo isso muito bem aqui no Rio Grande do Norte. A Justiça Estadual também já está buscando os meios, está treinando o pessoal, né? O Ministério Público agora também está buscando isso. A gente recentemente instalamos um NUPA, que é um núcleo que justamente buscando essa autocomposição, ou seja, que as partes elas tentem buscar uma solução do seu conflito antes de procurar a justiça, né? Que o Ministério Público possa chamar, e muitas vezes até o próprio poder público, para tentar essa conciliação antes de ingressar com ação civil pública, cobrando isso ou aquilo que vê que está errado. Então, eu acredito sim que a gente tem como melhorar, tem como reduzir esse enorme passivo aí de processo que tem no judiciário. A OAB pode contribuir, o Ministério Público pode contribuir dessa forma, né? Tentando resolver sem levar ao judiciário, muitas vezes, e tentando resolver quando a questão já está judicializada, né? Que nada impede que se faça um acordo durante o processo e se resolva lá de forma rápida o processo, em vez de esperar por anos, ter recursos e mais recursos, que é com certeza um problema contra a celeridade, né? O que o colega Fábio falou aí demonstra bem, numa passagem que ele falou, a gente tem a celeridade, ou seja, a rapidez de julgamento, ou a segurança numa decisão mais pensada, né? Com segunda decisão, a segunda instância do tribunal, talvez uma terceira instância indo para um Superior Tribunal de Justiça, até indo para o STF, Supremo Tribunal Federal. Então, você prefere uma decisão rápida, mas que pode estar errada, ou você prefere uma decisão que está perfeita, mas que demorou muito? A gente quer as duas coisas. A gente quer uma decisão rápida e perfeita. E isso é difícil. E isso é o que o legislador, o doutrinador, quando ele vai pensar, é melhor ter vários recursos, só ter um ou não ter recurso, né? Então há um cuidado que a decisão seja a mais justa, a mais correta, né? A mais perfeita, e aí precisa de um tempo, né? Ao mesmo tempo também não pode ser muito demorada, né? Que já se fala que a justiça que demora muito não é justiça, né? Então a gente precisa achar um equilíbrio. Eu acho que o novo Código de Processo Civil, ele traz instrumentos que permitem aí uma celeridade e um julgamento o mais perfeito que possa se dar nessa rapidez que a sociedade almeja. Perfeito. Paulo Coutinho, né? Você é presidente da OAB do Rio Grande do Norte. Paulo, como é que a OAB colabora com essa... Primeiro, deixa eu discordar, né? Que eu vou discordar de algumas coisas aqui do Dr. Fábio. Na verdade, boa noite, ouvir, Sérgio. Prazer estar aqui com todos mais uma vez. Boa noite. Na verdade, eu acho que não tem como... É difícil você apontar uma causa para o momento que nós vivemos hoje, que eu tenho tranquilidade em dizer que é de colapso da justiça. Nós temos hoje, o Fábio bem registrou isso, nós temos 100 milhões de processos, que historicamente, nos últimos anos, tem só crescido. Então, o judiciário consegue julgar o número de processos que entram por ano. Esse é um dado dos últimos estudos que o CNJ faz sobre os números da justiça no Brasil. Há uma constatação de que o judiciário julga o número de processos que entram no ano. E o grande problema é o acervo.
E esse acervo não se construiu, e aí onde eu vou discordar de Fábio, necessariamente a partir da Constituição. Eu acho que a Constituição é um marco de retomada da democracia, é um marco de retomada de uma sociedade que enxergou a possibilidade de buscar a solução na justiça. Né? E não acho que foi nós estávamos há 20 e tantos anos de um processo de ditadura, de um processo realmente de um estado de exceção, onde o acesso à justiça se limitava por todas as razões de um estado de exceção, e a partir da Constituição se abriu, na verdade, para a sociedade essa porta de buscar a justiça. E a justiça foi, a meu ver, e diante do que a gente acompanha institucionalmente, a justiça durante muito tempo não se apercebeu da importância de se estruturar, da importância de ter uma visão de gestão, que hoje se fala muito na gestão, mas é algo que, sem dúvida alguma, interferiu no crescimento desses processos. Se nós tínhamos 8 milhões de processos e não conseguíamos julgar, então é preciso que, desde quando se começou essa corrida ao judiciário, que nós tivéssemos uma estrutura voltada para atender isso e para não se criar esse acervo monstruoso que nós temos hoje. Então, ano passado nós tivemos 29 milhões de processos novos. A Justiça julgou os 29 milhões de processos, mas tem um passivo, um acervo de 70 milhões, que só cresce nos últimos anos. Então, acho que vários fatores interferem nisso. Acho que nós temos uma cultura da litigiosidade que todos nós que somos da área jurídica entramos no primeiro ano de faculdade e já recebíamos, na verdade. Hoje eu acho que há uma mudança, né, nas faculdades em relação a isso, mas ainda muito pouco, que é esse estímulo à litigiosidade. O advogado, eu e Fábio, acho que somos mais antigos, o Oscar também já é mais antigo também, mas nós somos de um tempo em que o advogado bom era o advogado que brigava, que batia na mesa, esse era o advogado que provocava o litígio. Né? E hoje isso é uma construção absolutamente afastada, né? Não se trabalha mais isso. Acho que o Código de Processo Civil novo é, sem dúvida nenhuma, um marco de estímulo a essa quebra da litigiosidade, mas é um marco que demora para que nós tenhamos um resultado dele. Os juízes agora estão começando a entender, os advogados, os promotores, os professores, né? De um ano para cá, quando o Código de Processo Civil, um ano e pouco, quando o Código de Processo entrou em vigor, eu acho que já se tiveram mais cursos sobre processo civil no Brasil do que se teve em todo o restante anterior, né? dos códigos de processo anteriores. Então, nós estamos aprendendo agora, e sem dúvida nenhuma, o Estado juiz, que não tem como a sociedade enxergar outro alento que não seja no Estado juiz. Na hora que se estabelece o conflito, na hora que se estabelece a necessidade de buscar, ele vai buscar o juiz. Isso é o que nós temos hoje. Então, até que nós cheguemos no processo de conciliação prévia, no processo em que o cidadão passe a confiar em outros elementos nessa tríade aí que nós temos de judiciário, que é juiz, promotor, advogado, até que a sociedade passe a ter como referência também de segurança para o resultado do litígio essas outras instituições, nós vamos ter uma demanda no Poder Judiciário que vai ter que ser trabalhada. Acho que os tribunais têm enfrentado esse problema. O processo judicial eletrônico é então nós temos uma agilização no processo, né? Mas ao mesmo tempo, e aí, para não me estender muito, deixar a Mariana também, mas nós temos, acho que o Poder Judiciário continua a incidir nos mesmos erros, que, para mim, o básico é a falta de visão de gestão. Começou-se um processo de digitalização, de virtualização dos processos, que garante a agilidade, que garante o acesso, né, pelas partes ao processo de uma forma mais eficiente, mas os estados todos já se ressentem da falta de estrutura das suas bases de dados. Por quê? Porque não enxergaram, porque não visualizaram lá na frente que não basta ter a estrutura para atender 1000. Se eu sei que vou receber 100 mil, eu tenho que ter uma estrutura já para isso. Então, algumas ações
que são eficientes para contribuir para que a justiça seja mais célere, para que perca essa pecha, e eu reputo justa, de lenta, né? Nós temos, de fato, uma justiça lenta no Brasil. Caminha a passos, em alguns estados, mais longos, outros a passos mais lentos, para superar essa pecha. Mas nós temos estados onde a média ainda é de 10 anos de duração no processo. E temos outros em que a média de duração é de 2 anos e meio. Então, assim, há uma falta de, vamos dizer assim, de um padrão de gestão que eu acho que seria importante, e acho que aí o CNJ, como surgiu, né, como órgão de administração maior da justiça, poderia estar trabalhando de forma muito mais eficiente, né, essa organização do poder judiciário como poder único no Brasil. E eu acho que não tem feito isso, tem se colocado à margem desse debate, essa impressão que a ordem tem, e se preocupado muito mais com questões menores na avaliação de processos individualizados e pontuais, né, que tomam um tempo maior do que pensar, de fato, um problema que é o judiciário chegar, a justiça chegar de forma mais eficiente ao cidadão. Então, acho que é por aí. Perfeito, Paulo. Mariana, você é nossa colega aqui do Departamento de Direito Público, não é isso? E como é que você enxerga também esse contexto aí do... Bem, eu acho, sem nenhum conformismo, que essa quantidade de processos levada ao judiciário hoje é consequência natural da redemocratização brasileira. Num contexto de reinauguração da democracia, advindo com a Constituição de 88, é natural que o judiciário passe a ocupar essa colocação de protagonista, de catalisador, digamos assim, das demandas sociais, sejam elas públicas ou privadas. No caso brasileiro, eu acredito que a estrutura dada pela Constituição ao Estado incrementa esse protagonismo do judiciário. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente assumiu o modelo de jurisdição una. Toda e qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito pode e deve ser levada ao judiciário. Então, o judiciário controla a tudo e a todos, seja essa demanda de ordem pública ou de ordem privada. Isso, naturalmente, dá ao judiciário uma potência para catalisar demandas judiciais, demandas sociais, para possuir esse número que foi demonstrado aí pelo professor Fábio. Além disso, se nós olharmos a estrutura estatal brasileira, o Constituinte fez uma estruturação estatal tripartite, com executivo, legislativo e judiciário, e ao executivo, junto com o legislativo, deu uma roupagem de presidencialismo de coalizão, que faz com que o executivo tenha uma dependência do legislativo, não há um órgão político para o controle das demandas entre esses poderes, e acaba que o controle existente, quando há um desequilíbrio, cai novamente no judiciário, que deveria fazer um controle jurídico, mas também acaba por fazer um controle político. O professor Fábio mencionou a quantidade enorme de processos que nós temos no Brasil, e isso, enfim, é um dado objetivo, científico e estatístico, sem dúvidas, é um problema para o judiciário. Mas veja só a questão matemática que a gente tem. Um judiciário lotado de processos, que simultaneamente é um dos maiores judiciários do mundo, em termos estruturais e de quantitativo de pessoal, e um dos mais caros. A gente só perde no custo para El Salvador. O nosso judiciário, em 2014, teve um custo de 68 bilhões de reais e ocupou 1,2% do nosso PIB. Em termos de quantitativo de pessoal, o número de pessoas trabalhando no judiciário se assemelha ao das Forças Armadas no Brasil. Nós temos mais de 400 mil trabalhadores, reunindo aí juízes, assessores, técnicos, pessoas que ocupam cargos em comissão. Então, é um judiciário enorme também. E convém pensar, inclusive, numa perspectiva técnica e científica, como é que esse judiciário enorme, tão caro, não consegue dar conta de resolver num tempo hábil essas demandas que lhe são direcionadas. Há poucos anos, a crença depositada para resolver esse problema matemático, quase de forma unânime, essa crença foi depositada na reforma do judiciário. A gente teve uma emenda para reestruturar o judiciário, tentando resolver esses problemas que já eram aparentes até então. A emenda 45 veio com esse objetivo, trouxe inovações, né? A repercussão geral é uma forma de tentar reduzir os processos que vão para o Supremo, tentando fazer dessa corte uma corte mais constitucional. O CNJ, como órgão de controle, mais recentemente, pensando não apenas na questão da estrutura, mas do modo de decidir, o novo CPC, tentando também aí
desafogar, digamos, o judiciário numa questão mais procedimental. Me parece que se reinaugura, especialmente diante da crise institucional e democrática que a gente vivencia hoje, uma nova demanda por uma nova reforma. Uma reforma que talvez aperfeiçoe o controle. Porque nós temos o CNJ como controle do judiciário, mas existem outros conselhos, né, focados no judiciário, que inclusive não dialogam entre si nas suas posições. Então, acredito que a gente tem, assim, um problema estrutural de repensar a roupagem mesmo desse poder, que é extremamente importante, a gestão desse poder. O CNJ foi pensado nessa perspectiva de gestão. Não é? Então, aí o que é que acontece? Tem o CNJ para gestão? Tem, mas junto com esse conselho, outros conselhos que não dialogam. Então, acho que até a gestão fica confusa, né? Eu acredito que tem que ter um ente único de controle, um conselho único de controle. Penso que há uma necessidade de reformulação da estrutura do judiciário e dos outros poderes. Eu acho que é quase que um consenso, né? A dúvida que fica é como. Se normalmente isso vem por emenda e os sujeitos competentes para a propositura de emenda constitucional, como eu posso dizer, não são vistos com bons olhos hoje, né? Depois de tudo, de tudo que foi vivido. É o presidente da República, são os membros do Legislativo, né? Então são essas pessoas que vão reestruturar o judiciário, que é o grande órgão de controle, enfim. Sérgio, só para complementando, só uma informação importante. Mariana citou um dado aí de 2014, né? Os dados de 2016 demonstram exatamente um crescimento nesse custo. Então, hoje, o judiciário brasileiro hoje custa 84 bilhões. Um crescimento de 1,2%, 1,4% em cima do que era lá. Né? E o que é que nós temos? Nós temos um poder judiciário do Estado, que o doutor Fábio faz parte, que tem pouco mais de 70% das demandas e que tem um custo de 50% do Poder Judiciário. Então, assim, só esses números já demonstram que tem alguma coisa errada. Ou seja, se eu tenho 70% das demandas, né, como é que o que é investido na justiça brasileira já gera aí uma diferença, ou seja, um percentual de quase 30%, né, no que seria investimento para o Poder Judiciário do Estado, né? Isso aí de todos os estados, não só do Rio Grande do Norte. Perfeito. Ô Paulo, a gente vai voltar daqui a pouco, logo depois do intervalo, para continuar discutindo esse problema da estrutura e da gestão do judiciário no Brasil. Daqui a pouquinho voltamos com o programa Grandes Temas.